Olá, eu vim aqui para apresentar, né, um livro que eu pesquisei aqui na internet, né, sobre a homossexualidade. Eu não estou aqui para apresentar só para o homossexual, e sim das pessoas preconceituosas, né, que tem aquele preconceito e não sabe, né, a verdade, né? Não tem, só sabe falar mal e não entende nem o que seja, né? Então, eu vou ler, né, o que o Fabrício Viana, que fez esse livro, O Armário, né? E eu vou ler aqui para vocês. Então, o que ele fala aqui? O que é a homossexualidade? A homossexualidade é muito mais do que orientação sexual por pessoas do mesmo sexo. Ela é uma expressão natural da sexualidade humana e, por isso, envolve também afetividade e relacionamentos, não apenas sexo com o mesmo sexo. Entre parênteses, o Fabrício Viana. Né? O Fabrício Viana é um escritor brasileiro, bacharel em psicologia e assumidamente homossexual. Né? Então aqui ele fala sobre um pouco da vida dele. Nem sempre fui gay. Como todo garoto, fui criado para ser heterossexual, isto é, namorar meninas, casar, ter filhos, uma boa e feliz família e, claro, uma religião. Por isso fiquei, namorei e transei com mulheres na adolescência e tive uma enorme frustração. Medo e receio quando me vi apaixonado pelo meu melhor amigo. Para piorar a situação, era uma noite, acabamos transando e vários sentimentos de culpa por ter feito algo errado sondaram tanto a minha cabeça quanto a dele. Mesmo assim, continuávamos a nos amar, escondidos de todos durante mais de 2 anos. Ninguém desconfiava de nada. Éramos apenas amigos. Minha história não foi muito diferente de muitos homossexuais. Virou um livro chamado Armário. Mantendo-se o anonimato das pessoas citadas, e por ter cursado psicologia, me formado bacharel e ter estudado durante toda a minha vida a sexualidade humana, este livro ganhou também capítulos ligados à psicologia, religião, conflitos, neurose, entrada e saída do armário. Essa mistura de história pessoal com ciência, estudos científicos, casos reais, análises, observações e militância homossexual fizeram de O Armário um excelente livro para ajudar tanto aqueles que têm os desejos homossexuais e não sabem lidar com ele, quanto aqueles que buscam informação sérias e verdadeiras. Para matérias, pesquisas, monografias e teses sobre a homossexualidade. Mesmo porque na internet e fora dela, principalmente em livros científicos antigos, quando a homossexualidade era considerada uma perversão sexual, muita coisa foi e esta sendo gerada e divulgada com a finalidade de deturpar seu conceito, assim como a vivência de muitos homossexuais, que além da sua orientação sexual, nada tem de diferente das outras pessoas. Eu mesmo já escutei e li informações absurdas sobre ela. Alguns ignorantes dizem que a homossexualidade é uma compulsão sexual e por isso deve ser tratada. Outros dizem que a homossexualidade é uma fase da vida e que a fase seguinte se tornar heterossexual. Outros
Outros ainda dizem que a homossexualidade é uma moda, um comportamento da época, mas que no fundo ninguém é homossexual. Compulsão sexual existe sim, mas também na heterossexualidade. Sobre a fase, não existem fases. Dentro da orientação sexual, moda, eu particularmente não ficaria com uma mulher hoje porque todo mundo está ficando. Só fica quem tem desejos e vontade. Sem falar nos conceitos errados e especulações sobre a homossexualidade que fazem por aí, dizem, por exemplo, que uma criança não pode ver dois homens se beijando porque isso é absurdo. Ela não iria entender, ou, na pior das hipóteses, ela poderia se tornar homossexual. Veja bem, eu cresci vendo homens e mulheres se beijando, em tudo. Quanto é lugar e nem por isso me tornei heterossexual. Outros dizem que a homossexualidade é causada pela falta de uma figura masculina, pai presente, e que por isso o homem gay se identifica com a mãe, seus comportamentos passivos. Eu particularmente conheço inúmeros heterossexuais que têm pai ausente e nem por isso se tornaram homossexuais. Mesmo porque a figura do masculino remete ao conceito machista do homem, que deve ser macho, deve ser dar total atenção nisso. Além do comportamento passivo e ativo na cama e na vida. Além destes conceitos, ainda tem vários psicanalistas ortodoxos, psicólogos cristãos, pastores, padres e grupos diversos, religiosos ou não, que enfatizam a existência da cura da homossexualidade. Como algo que não é considerado doença pode ser curado? Esse absurdo apenas reflete a ignorância, preconceito e falta de informação. Eu apenas concordo que ex-gay existe, assim como existe ex-hétero ou ex-alguma coisa. Na verdade, quando se fala em desejos sexuais, as pessoas têm que entender que a sexualidade humana não é uma caixinha fechada, quadrada e rígida. Ela é dinâmica e possivelmente mutável. Hoje posso ter desejo por homens e amanhã começo a ter desejo por mulheres. Assim como hoje ter apenas por mulheres e amanhã começar a ter por homens. Ou ainda ter pelos dois, homens e mulheres. Existem casos ainda daqueles que passam a vida inteira apenas com uma orientação sexual, sem mudar. E nada disso é errado. A classificação sexual existe: heterossexual, homossexual, bissexual, etc. Mas a sexualidade humana não. Tanto que, quando alguém perguntar qual a orientação sexual, sou adepto da resposta: não tenho, fico com quem tiver vontade. Livro Armário sobre a homossexualidade. Mas a sociedade, estudantes de jornalismo, jornalistas formados, estudantes de psicologia e também formados, aliás, muitos psicológicos, não entendem nada de sexualidade humana, muito menos de homossexualidade. Entre outros profissionais e estudantes, precisam ler obras sérias, de pessoas sérias, sobre este assunto que é sério. O meu livro foi escrito justamente para isso, fornecendo uma história da homossexualidade, de sua condenação da religião e da ciência. Processos psíquicos que envolvem a entrada no armário, família e seu conceito de imperfeição, homofobia internalizada que todo homossexual, até mesmo assumido, precisa conhecer e se livrar,
O machismo, uma das essências do preconceito contra homossexuais, mulheres, travestis, etc. Neurose e conflitos com relação a este desejo e tantas outras informações sérias e absurdamente úteis. E assim continua meu trabalho, não só como meu livro, mas como todos os meus projetos, sites, inclusive este aqui, homossexualidade.net, blogs e tantas coisas que não só eu, mas outros amigos lutam para que a sociedade seja cada vez melhor e para todos. Fabrício Viana, né? Já apresentei o Fabrício Viana, ele tem bacharel de psicologia, gay assumido, e é autor do livro que fala sobre a homossexualidade, né? Erroneamente citada na mídia de homossexualismo, chamado O Armário, Vida e Pensamento de Desejo Proibido. O site do livro é www.oarmario.com. Bom, por que eu tô apresentando isso? Porque, assim, é muito deturpada ainda essa coisa, né? De homossexual ser tarado, que vai agarrar todo mundo, né? E também aquela coisa que é doente da cabeça, né? Então, assim, tem que rever os conceitos e analisar que não é bem assim, né? Que as pessoas têm seu próprio trabalho, sua própria convivência, né? E que tem que ser respeitada do jeito que elas são. Uma boa noite